Conta essa história aí, brother. Guerra Civil Espanhola. Vamos lá. Alexandre, no dia 18 de julho de 1936, nós teremos o general Francisco Franco. Esse é famoso. Esse é famoso. E outros militares, junto com ele, dando um golpe de Estado na Espanha contra a República. Tu gostou ou não gostou? Do... Tu é a favor ou tu é contra? O que é que você tá falando? Confira até o final desse episódio que o Vitor vai responder. Assina aí esse canal, Entendi. clica no sininho, ver todos, que é muito importante, e comenta. Bem, Alexandre, agora que você implicou a possibilidade Cliffhanger. de eu ser um fascista, tá? Que é isso que você fez. Se der play, like, Não, tudo bem. perguntei. Entendi, Não tô te acusando de fascismo. Entendi. Acusando de fascismo, de uma doença, né? Bem, Tem Alexandre... fascismo no braço. Peguei fascismo aqui, não tá sendo mais. Alexandre, na verdade, Alexandre, diferentemente do que você pensa, não sou fascista, não sou adepto e cogito até às vezes agredir fisicamente quem é. Então, né, lamento. O que aconteceu é que 36, nesse dia 18 de julho, começa a Guerra Civil Espanhola, que é a guerra que vai acontecer durante quase 3 anos, até que os fascistas vencem. Sim, Alexandre. O franquismo, que vai ser a ideologia, né, baseada no Francisco Franco, vai nascer logo depois que esse golpe começa. Você sabe de algo do franquismo? Nada. Mas pelo jeito não vou gostar. Será que não? Vou ouvir. Não posso tirar conclusões, Vitor. Sou assim. Se é assim, não tira conclusão. Não. É o homem sem conclusão. Não. Ele vai andando na Franco rua. é um bom nome. Franco. É, eu acho um bom nome. Só Franco. Franco. É, um bom nome. Forte, né? É, Tem identidade. Franco. Franco. Eu gosto do ombro, assim. Franco. Bem, Alexandre. Mas ele era pau no cu? Ah, definitivamente. Definitivamente, Alexandre, ele Mas era. o que consiste uma guerra civil? Uma guerra que é Interna. no lugar mesmo, né? Isso, Guerra Civil é uma guerra interna, é uma guerra que não envolve, né, problemas terceiros. Porque, pra mim, sempre, quando eu falo guerra civil, eu penso nos próprios civis lutando. Mas muitas vezes é isso mesmo, né? Guerra Civil é uma guerra interna e os civis estão no meio, tá ligado? Ou pelo menos a grande chance dos civis estar no meio. Mas a questão da Guerra Civil é uma guerra interna. Tanto que no filme Vingadores, Guerra Civil é uma guerra interna. O que foi? Ligou uma coisa do mundo da fantasia e do cinema com a realidade e a história. Isso, Alexandre. Iluminou. Iluminou demais. Agora eu entendi. Agora entendeu, né? Pronto. Gosto muito de Avengers. Bom. Tu viu Loki? Não vi ainda, mas estão falando muito bem. Muito bom. É bom mesmo? É muito bom. Diga, é difícil de compreender quanto É a melhor coisa. Não, é bom? Muito. Para, Diga. É muito. Para, É cara. lindo. Tá. Qual é mais legal que o outro do Capitão América, que outra série. É muito bom. Soldado Invernal, né? Eu acho que é uma das coisas esteticamente mais legais que eu vi da Marvel. Sério mesmo? Eu adorei. Que maneiro. Acho que tu vai gostar também. Beleza. Feito de pinto. Alexandre, o que aconteceu com a Guerra Civil Espanhola? Por que começou? Onde é que eu tô? Que horas tem? Tantas perguntas sem respostas, né? Acontece que o contexto do conflito na Espanha, é um contexto muito conhecido aqui no Shopping Brother, a gente sempre comenta. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, nós teremos um problema seríssimo de reconstrução lá na Europa, que por um lado vai ser resolvido pelos Estados Unidos, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão vender muitos produtos industrializados e, enfim, né, conseguir ajudar a Europa a se reconstruir. Mas acontecerá um problema que, de acordo com Karl Marx, é um problema cíclico do capitalismo. Em 1929... Tem que trabalhar. Esse é o problema que Karl Marx do capitalismo. O capitalismo tem que trabalhar. Escoradinho Marx. O problema, Nick, é a crise de 29. Ih, machucou. A crise de 29 veio e a Europa, ela se quebrou no meio novamente, né? Ela já estava mal depois da Primeira Guerra, depois da crise de 29, aí que ela se ferra de vez mesmo. Alguns países chegaram um poço mais fundo que outros. A própria Alemanha,
A gente vai conversar em julho maluco ainda. Tem episódio da Alemanha Por que vindo tu aí. acha que a Alemanha se afundou mais ainda? Eu não acho, certeza. Porque tem dados sobre sim, isso. sim, mas por quê? Ah, tá. É porque... Não, pensei que você realmente cogitou que Não, fosse não sei o... tipo é porque assim, a ela se Alemanha... afundou mais ou menos. então, eu vou falar isso no episódio, mas basicamente, resumindo aqui pro ouvinte curioso, ansioso, o que aconteceu é que a Alemanha já estava numa situação ruim, e aí o começo de reconstrução da Alemanha foi totalmente baseado no capital estadunidense. Tá ligado? Quem olhou pra Alemanha e deu uma pequena moral e falou, não, vamos emprestar uma grana pra Alemanha, antes da Alemanha se reconstruir, foi os Estados Unidos. E foi lá que aconteceu o crash da Bolsa. Ah, então eles não tinham nem... Não. Tipo assim, até o primo rico ficou pobre pra pedir ajuda. Isso. É completamente ligado. Tipo assim, a grana dos Estados Unidos... Os Estados Unidos quebrou. Só que como os Estados Unidos tinham tentáculos pelo mundo naquela época, todo mundo se prejudicou. Alguns mais, outros menos. E a Alemanha, como estava 100% dependente, muito. E a Alemanha já estava ferrada pelo Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. Já estava ferrada. Aí ela começou a subir, ela, quem sabe, né? As coisas melhorem. E bum, afundou mais para a crise de 29. Foi isso que aconteceu. Que foi que justificou, né, na história, a ascensão do Hitler. Pode crer? Bem, Entendi. agora, Níquel, mas eu tenho que lembrá-lo que tão importante quanto problemas econômicos são problemas políticos e sociais. Porque nós teremos, por exemplo, a ascensão de duas ideologias aí bem diferentes chegando no tabuleiro da geopolítica. Gosto de usar essa expressão. Nunca usei. Poxa, Primeira bem vez. boa. Obrigado. O tabuleiro da geopolítica é um tabuleiro muito curioso, porque não existia, até o início do século XX, dois personagens que vão ser personagens principais, que é o socialismo e o fascismo. O fascismo e o socialismo, eles vão chegar, o socialismo em 1917, lá na Rússia, que vai transformar a União Soviética, e em 1920 vai chegar lá na Itália, né, com 22 mais especificamente, com o golpe lá do Mussolini. Vai ter episódio de Mussolini em Júlio Maluco, hein? Curte, se inscreve, dá beijo. Assina, sininho. Isso que vai ter. Bem, e aí, Alessandro Níquel, o que vai acontecer? Quando a crise 29 vir, vai ser um palco perfeito para opções radicais extremas, né? O capitalismo tá lá há muito tempo. O capitalismo liberal. Rolou uma crise. Rolou a guerra. Beleza, mas tá se reconstruindo. Rolou a crise 29, afunda de vez. É nesse ambiente onde os ideais radicais de esquerda e de direita, o socialismo e o fascismo, eles vão aparecer com milhões de propostas e promessas. E aí o que vai acontecer é que lá na Espanha vai vir... Na crise Sempre vem na crise. toda opção parece mais ou menos, né? Exatamente. Quando você tá desesperado, qualquer coisa é... Relacionamento também é assim, né? Definitivamente. Você tá fudido, a cabeça abandonada, largada, aí vem um homem ou uma mulher mais ou menos, te dá bom dia, tá com os dedos escovados, já ganha o eu te amo. Funciona pro fascismo e pra... relacionamento. Isso é super, super normal. Tipo, quando você tá em um problema, você procura uma solução extrema, né? Tipo, gente que tá com um problema no relacionamento. Novamente, relacionamento. Tá com um problema no relacionamento e casa pra resolver o problema. Dica boa. Tenha um filho. Se não tiver dando Pra certo. resolver o problema. Isso é um negócio que funciona. Não, então, Ney, falta O bebê é a cola do casal. nunca dá errado. Mas isso... Rola muito, cara. Não, além de rolar muito, eu acho que o que a gente tá falando brincando era bem mais socialmente aceito falar isso e ser um bom conselho. Isso. Assim, tipo, Isso. vocês têm que ter um filho se vocês estão em crise, assim. Acho que talvez muita gente não saiba o quão normal é isso. O quão normal era ser aceito. Isso porque hoje é estranho tu falar, né? Não sei se é tão estranho, cara. Eu acho que a nossa bolha é estranha. Talvez. De qualquer forma, por que eu falei do negócio de ter filho, de casar, né, enfim, pra resolver o relacionamento? Porque é o extremo, entende? Se o seu buraco tá muito fundo, você vai querer uma escada grande. Você vai querer uma solução grande. Cava mais. Vai chegar na China. Que é um extremo. Podia ser Bill Gates. Viu? Que é comunista também, né? Olha aí, ó. Música é essa? Podia ser Bill Gates, podia ser o primo rico. Mas foi Alexandre Níquel, muito bem. Ai, seu buraco tá fundo? Cabe mais. Você chegar na China, que lá a mão de obra é barata. Alexandre Níquel. AliExpress. AliExpress tem coisa- várias coisas da AliExpress. Ai, cara, que Bom coisa. pra comprar corda de guitarra. AliExpress. É bom mesmo. Comprar corda de guitarra. paleta. Demora. É, demora.
Mas, velho. Mas quem quer empreender nesse país tem que ter paciência. N-Ball. Vamos botar o dinheirinho. Vamos lá. Não vem que dá Dário. Alexandre! Muito específico. Já que eu já comprei, mas vagabundo é muito ruim mesmo da China. E 0,11 pra cima. 0,11? Ah, que eu sou sujeito homem. O metaleiro nem chega perto desse podcast, né? Que ele quer tocar no 09? É verdade. Não falo com o metaleiro. É verdade. Vai pra cima. Alexandre, como é que eu sou o 011? Alexandre, o que acontece, né? Agora que a gente desbravou um pouco o tema, né? Seguindo ele bastante, eu quero continuar nosso papo sobre o franquismo, o fascismo espanhol. É importante deixar claro até esse termo. O franquismo é o fascismo espanhol, a versão da Espanha do que estava acontecendo no mundo todo. Ele não ficou famoso porque não matou uma minoria? Como assim não matou? Ou ele matou em quantidades bem menores? E o franquismo não é uma parada que eu sei. Tipo, não, por que não é mais famoso? Então, uma das explicações para isso é que franquismo, o Francisco Franco, ele foi apoiado pelo Hitler durante a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra que eu tô falando vai ter apoio do Hitler direto. Não é um apoio massa. Então. E esse é antes da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Foi apoiado, recebeu moral e apoio político, militar. Nazistas estavam nessa guerra, lutando ao lado do Franco. Só que quando acabou a guerra e começou a Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco falou, cara, acabei de tomar o poder. Não tem como eu ajudar você. Então ele não participou da Segunda Guerra Mundial. Então ele não apoiou Hitler. Quer dizer, apoiou politicamente. Mandou umas mensagens. Tô contigo. Voa. Comentou foguinho nas fotos do Hitler, tá ligado? Fez isso. Mas ele não botou tanque na rua, entendeu? E por isso, isso fez com que o franquismo fosse diferente. É um fascismo, definitivamente, mas é um fascismo diferente. Não é um fascismo que a gente teve na Itália e em menor escala, talvez, também. É difícil comparar, porque o Hitler literalmente teve uma Segunda Guerra Mundial pra poder se expandir e cometer o que ele cometeu. Mas talvez sim. Mas na Espanha mesmo, assim, foi um bagulho treta bizarro. Foi treta, foi ditadura. Foi ditadura. Mas assim, como teve ditadura em vários lugares do mundo, né? Entendeu? Mas não foi tipo uma minoria social, étnica que sofreu. Foi geral que ia contra. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Disney, não, com a Catalunha. O que aconteceu com a Catalunha... Ai, cara... Não sei se é Catalunha ou aquele Países Bascos, ou é a mesma coisa? Eu não sei. Não, se a gente não sabe, a gente faz outro episódio, um especial Catalunha. Tá, é porque realmente tinha uma galera que lutou contra o General Franco, que era dos Países Bascos, que era separatista, queria sair da Espanha. Então, talvez tenha a ver com isso. Mas vamos fazer se você quer esse episódio sobre a Catalunha, deixa nos comentários. Boa. Bem, Alexandre, e aí, né, beleza? Nós temos lá, então, a porradaria comendo solta lá na Espanha. Mas como que começou essa porradaria? Como eu falei, contexto mundial, fascismo e socialismo ganhando força, e no meio o velho e bom capitalismo ali que estava em crise, né? O capitalismo liberal estava em crise desde 1929. O que vai acontecer? A Espanha era uma monarquia nessa época, antes de começar, né? A Espanha era uma monarquia e o Afonso XIII era o rei. Afonso, que é um nome engraçado porque não tem como você falar ele sem ficar fanho. Então isso é engraçado. E aí o rei estava vendo de um lado socialistas e do outro fascistas. E do meio o sistema fraco. E aí ele falou, vai dar merda. Né? Uma questão de tempo pra galera tomar o poder aqui, enfim, olha pra Rússia, que virou União Soviética. Ele decidiu, falou, não, tem que fazer alguma coisa. E aí ele falou o seguinte, já sei, vou colocar um ditador no poder. Baita ideia. Baita ideia. Nunca vi dar problema isso na história, né? Colocar literalmente um ditador no poder. Ele colocou Miguel Primo de Rivera, o nome do cara é Primo de Rivera, e o Primo de Rivera, ele entrou em 1923, ele era militar, ele era um aristocrata, então é tudo coisa boa, né? Cara bem social, assim. Né? O rei pode botar qualquer um pra governar. Ele é um rei, é. Foda-se. Assim, eu não sei exatamente como é que funcionava a legislação nessa época aqui, na Espanha especificamente, mas ele botou e o cara meteu uma ditadura. Rei, né? O cara é rei. Não que todos os reis possam fazer tudo. Tanto que hoje tem rainha na Inglaterra, por exemplo. Mas é que hoje é só de... Roleplay. Hoje a Espanha também é monarquia. Monarquia parlamentar, assim como na Inglaterra. Hoje como é Premier? Como é que é o nome? Do cara que... Primeiro-ministro? Antigamente era o Felipe González. Sério? Não conheço.
Bem, Alexandre, e aí nós temos o Primo de Rivera, ele lá, o ditadorzão, o ditador malvado, militarzão, papapam, e ele foi lá seguindo o papapam, né, vamos meter a ditadura aqui, acabou com essas palhaçadas de esquerda, acabou e tudo mais. Então o rei, ele se abriu ali, falou, não, vai lá, faz o que você quiser, só impede o comunismo de chegar. Basicamente isso. O que acontece, né, cara? Muita pressão da população. Porque, tipo assim, cara, uma coisa que é curiosa na história é que muitas vezes pessoas que não pensam igual se aliam. E é natural, né? Às vezes você pode não concordar com um comunista, mas você pode ser um liberal, por exemplo, capitalista. Mas em um determinado tópico vocês se encontram. Gosto muito De quê? disso. Intersecções. Intersecções. Gosto muito. Porque naquele momento, naquele lugar, faria sentido de lutar por uma república, entendeu? E tirar uma ditadura do poder. A gente teve vários exemplos na história de momentos onde pessoas, principalmente liberal e socialista, tá ligado? Isso aconteceu muito, anarquista, se alia pra lutar contra um fascista. E olha que ironia, nós também, geralmente esse momento, ele é depois de um momento onde o liberal e o fascista se unem pra lutar contra o socialista. Tá ligado? Então fica nisso, fica revezando e tal, no poder sempre. Isso é a coisa mais comum do mundo. Que o Brasil teve isso, por exemplo. Bem, e aí, Alexandra, nós vimos que a galera começou a fazer pressão, os liberais, os socialistas, anarquistas, comunistas, falando, para com essa ditadura aí, que porra é essa que tá acontecendo? E aí, eles conseguiram fazer com que o rei Afonso falasse, putz... Por quê? Porque era uma ditadura e tava escroto pra todo mundo? Tava ruim pra todo mundo, ditadura militar, sabe? Desrespeitando... Mas fora ser uma ditadura militar e provavelmente ser uma bosta por isso, tinha algum acontecimento pontual pra isso ou só era uma bosta? Talvez até tenha e eu não trouxe. Mas definitivamente não era democrático, era antidemocrático e isso tava deixando insatisfeito essa galera. Tipo a do Brasil. Tipo a do Brasil, exatamente. Alexandre, e aí o rei decide, o Afonso, que tem um nome engraçado porque fica fanho quando você fala, ele demite o ditador em 1930. E aí o rei falou, putz, agora eu vou ficar de bem com a galera lá, né? Porque agora a galera, eu tô respeitando a pressão dos republicanos. Só que os republicanos, Alexandre, agora eles são uma máquina. Eles não querem parar mais, eles falaram, tirou o ditador, beleza, agora eu vou tirar tu. Porque agora eu quero república, parceiro. Rei é o caralho. Ela mandou esse no slogan dele. E aí, eles continuaram lutando por reforma para tirar o rei do poder. E é isso que acontece. O rei, ele sai do poder. E o rei, ele não consegue ficar lá por muito tempo. Ele pede pra sair? Pede pra sair, por pressão. E a gente tem o início de uma república. A segunda república, né, como era chamada. A segunda república lá na Espanha. Mas, Alexandre, você vê que às vezes... O fazer alguma coisa não é fazer o suficiente, né? Às vezes o cara, simplesmente por tirar o ditador, não quer dizer que ele tenha atendido às demandas. Às vezes tirar o ditador é apenas o primeiro passo para algo maior. No caso, os republicanos, socialistas, liberais, o que for, eles queriam reformas profundas na sociedade espanhola. Eles queriam coisas além. Por exemplo, quando você conquistou o voto, boa vitória, mas será que o voto é o suficiente para ser uma democracia? Não! Você tem que ter reformas mais profundas. Você lutou pra, sei lá, criação do SUS. Beleza, criou o SUS. Mas será que é só isso? Não, pô, você tem outras coisas. Vitórias, elas representam muitas vezes caminhos que estão sendo tomados. Marcos. São degraus. Mas não quer dizer que terminou. Bandeira, mas não quer dizer que terminou a escada toda. Então, o primeiro passo de tirar o cara foi alcançado. Mas... eles queriam mais, e eles queriam caminhar para uma república, que era uma mudança radical. Nunca tão satisfeito. O que você acha que faz alguém ficar satisfeito, Níquel? Tipo, nesse contexto aí, por exemplo. Não tem, né? Não tem como, eu não acredito em satisfação, assim. Não acredito em satisfação. Eu não conheço ninguém satisfeito, cara. Em nada. Satisfeito, eu acho, o que acontece é que a pessoa tá triste demais, a ponto de não conseguir nem... tá insatisfeito, mas eu não conheço ninguém que esteja satisfeito com a vida. Sim. Com a existência, com tudo. Sim. É verdade. Não tem, né? Não tem. Eu ficaria preocupadíssimo se eu tivesse. Satisfeito? É. Geralmente quem tá satisfeito tem filho. Você acha que não? Não. Porque tá satisfeito. Eu vejo muito lance de ter filho. Daí quer ter outras coisas, quer que o filho... ter todo um planejamento em relação a isso. Pode ser, mas eu vejo que geralmente o lance do filho é uma parada que
faz você pensar em outras paradas, assim, muito. Não, acho que só abre o leque de insatisfações. Aumenta a possibilidade. Abrir uma outra aba no Windows. Entendi. Tem 2 abas, tá fudido. Entendi. Pode ser. Bem, Quanto vai ficar feliz com a situação política do nosso país, Vitor? eu tô feliz agora. Tá legal. Tá bem legal. Na real, pessoa. Já tem bastante coisa, né? Tem uns anos aí já que eu não tenho que reclamar. Tem várias ciclovias legais. De vez em quando um erro aqui, outro ali, mas níquel. Quem não erra, né, níquel? E a passagem tá cara, mas a gasolina também. Então faz sentido. Vitor, eu tô contigo. Eu acho que a gente tem que começar a não aplaudir, a só aplaudir, agradecer. A gente pode ser o primeiro movimento, blessed, primeiro movimento de gratitude. Governo! Mas isso assim, a gente tem que ter um lance ideológico que a gente tá satisfeito e feliz independente do governo. Pode trocar o governo, pode ficar o governo. Sim. A gente só vê o lado bom. Já tô agradecendo. A gente só vê o lado bom. Sim. Baixou o imposto do game. Isso. É só isso, né? Baixou o imposto do game. E carece 10 vezes, mas baixa uma, tá bom? Não, mas vamos ver várias paradas aí. Verdade, Alexandre. Parabéns aí, governo brasileiro. Tenho orgulho de ser um cidadão. Obrigado. A gente sabe que a audiência tá na mesma sintonia que a gente. Feliz com tudo que tá acontecendo. Tudo que tá acontecendo, tudo. Eu gosto, às vezes, eu confesso que eu gosto, às vezes, de entrar em site do governo. Em coisas do governo. Porque, às vezes, sempre tem uns anúncios, né? Das coisas que o governo tá fazendo e tal. E aí tem umas coisas que são muito nada a ver, assim. Tipo o quê? O governo criou um aplicativo do negócio que é muito ruim. Assim, tem os aplicativos. O governo cria bastante aplicativo. Cria. O que será, né? Nunca vi gostar de aplicativo. Aí, eu gosto, acho engraçado. Alexandre, voltando assim que eu aqui. passo meu tempo. Então, mudando de assunto e falando de um governo fascista, mudando completamente de assunto, nada a ver com o governo nosso aqui, voltando a falar um pouquinho sobre o franquismo e a Guerra Civil Espanhola, nós teremos depois do rei, ele meteu o pé, né? Ele vai fazer o seguinte, vai ter eleição e nós teremos o primeiro presidente eleito, que é o Nieto Alcalá Zamora. Esse é o nome do cara. Esse brother, ele vai ser eleito bonitinho, né, e tudo mais. Só que nós teremos uma pressão muito grande dentro da Espanha, porque esses lados não vão ser satisfeitos, né? Nós temos ainda... Porque quando você tem extremos, socialmente falando, é muito difícil de você pacificar um país, né? A gente vive isso hoje no Brasil, né? Falando sério. A gente vive hoje no Brasil. Você tem extremos, né? Muito... Tá ligado? Bolsonaro é tudo e pessoas que Bolsonaro não é nada. E são coisas muito... Como é que agrada todo mundo, tá ligado? Tem que fazer. Com um acidente muito grande. A mente do moleque, cara. Não, mas desastre une os povos. Cair um avião num estádio. No estádio. Une um inimigo comum, essa parada. Ou não é só um inimigo comum. É uma tragédia em comum também une as pessoas. Ou separa às vezes também, mas teoricamente uma pandemia é um problema também, né? Então. Então, tem a chance de eu errar com esse avião aqui no estádio. Tem a chance de eu errar? Tem. Mas errei tentando acertar. Que é o mais importante. Então os dois lados vão me entender. Entendi, Alexandre. Ou eu virar o inimigo em comum entre as duas. Olha aí. É verdade. Tem pessoas que são odiadas pelos dois lados, né? Tem. É difícil. Tem bastante. Tem bastante, na real. Que geralmente é a galera que não é nem lá nem cá, né? Eu acho que um que tem ódio de bastante gente é o Luciano Huck, né? Muitas pessoas odeiam o Luciano Huck. Tipo, muitas mesmo, assim. Muita gente odeia o Luciano Huck. Pois é, cara. Será que ele tem que ser o presida? Ele vai unir. Os na base do ódio. Entendi. E vai fazer os gameplay pobre. Então vai continuar tudo igual, né? O que tá acontecendo já. É verdade. Bolsa Família vai você renovar. Vai ter um pênalti. O Bolsa vai com venda. Vai ter um pênalti com venda pra renovar a Bolsa Família. As famílias tudo sem nada pra casa, assim. É verdade.
torcer aí pro nosso presidente. A gente não torce, a gente só agradece. É verdade, Alexandre. Bem, Franco. voltando, né? Nós temos o primeiro presidente eleito, que é o Niceto Alcalá Zamora, e ele governou até 1936. Só que o que acontece, Alexandre? Nós temos um contexto aqui na Espanha, que é o contexto de insatisfação extrema, né? Grupos muito socialismo, fascismo, enfim. E isso fez com que a esquerda e a direita da época fosse dividida basicamente desse jeito, ó. Do lado da direita, os monarquistas restauradores, falando época boa, aquela época do monarquia, que o rei meteu o pé, né? Uhum. Época boa, época da monarquia, muito católico, falando da moral católica, bastante. Os integrantes da Falange Espanhola, Falange é o partido militar, os militares falam que tem que tomar o poder. Eles estavam junto, pessoal da direita, isso. E a Confederación Española de Derechas Autónomas, que é uma galera mais liberal, que defende uma autonomia mais de cada estado. Porque essa época é uma época onde o mundo meio que todo, assim, ocidental, ele vivia um debate muito grande acerca de distribuir o poder político de um país em cada estado ou centralizar o poder político do país, tá ligado? Uhum. Meio Estados Unidos é bem distribuído. Uhum. Cada estado, Estados Unidos, pô, você tem estado que maconha é legalizada e o estado do lado que não, é crime, de morte quase, tá ligado? Então é bem, né, autônomo. Tem país que até 2005 era proibido fazer sexo anal. É isso a frase? Acabou aí? Eu pensei que era na rua. Não, é só isso. É só proibido em alguns estados. Entendi. Louco, nos Estados né? Unidos? Caralho, 2005? Caralho, velho. O cu, né, cara? O cu, ele... Incomoda muita gente. Incomoda muita gente. Do lado da esquerda, Alexandre, nós temos lá na Espanha a Frente Popular, os aliados da Frente Popular, que era a galera que não era gostava muito de política, geralmente era comunista, anarquista, e os bascos, que é essa galera que eu falei com você, que queria se separar. Uhum. Geralmente eles eram mais à esquerda. Alexandre, nós temos então esse contexto, essas tretas políticas acontecendo na Espanha, um caldeirão ideológico acontecendo. Você gosta quando eu falo essas coisas, né? Parece que tá na Globo News. É verdade, o caldeirão ideológico. E aí nós teremos o segundo governo republicano chegando, o próximo presidente, que é um brother chamado Manuel Azania Dias. O Manuel Azania Dias, ele é um cara mais a centro, só que ele colocou como primeiro-ministro o Lago Cabaleiro, que era um cara bem socialistão, bem de esquerda. Tá ligado? Chegou um cara de centro, mas deu um puta cargo pra um esquerdista. Os esquerdistas, sempre eles. E aí, a Falange, a de direita, falou, não. Eu não vou deixar esse comunista governar a minha Espanha. E aí, meu amigo, começou a desrespeitar a recém-criada democracia espanhola. Eles começaram a falar, não, nós vamos juntar uma galera aqui e nós teremos, então, nesse contexto, em 1936, no mesmo ano que esse cara entra, liderados pelo general Francisco Franco, que é o cara do franquismo, um movimento nacional, assim que eles se auto-intitulavam, que falava, nós não vamos deixar esse cara ser o primeiro-ministro. E aí começa a nossa querida Guerra Civil Espanhola. É isso. É um contexto de não respeitar o voto do povo, né? Se o povo votou no cara... eleição, né? E esse cara nomeou alguém que você não gosta, famoso só lamento. Mas não é isso, só lamento não está no vocabulário espanhol, tanto porque é uma palavra em português, e são duas. E é uma expressão idiomática em português. E por isso o Francisco Franco, ele decide juntar uma galera e falar que não ia aceitar o nosso querido Cabaleiro governando como primeiro-ministro. Começa a guerra civil. Armas. Pegarem armas. E nós não tivemos apenas armas e morte de civis. Rolou um movimento muito grande de anticlericalismo na Guerra Civil Espanhola. Que é uma guerra de esquerda que destruiu várias igrejas, vários monumentos tradicionalíssimos, tá ligado? Além de matar um montão de padre e freira e tudo mais. Rolou. Mas no contexto de... guerra. Os padres são... do monarquista restaurador. Que é a galera do outro lado. Não pense que os comunistas anarquistas são os do bem. Não, ninguém é do bem. Isso, ninguém é do bem. É só curiosidade. Qual contexto que mataram um monte de padres? Sim, olha só, eu peguei uma frase de um historiador chamado Anthony Beevor. Ele disse o seguinte: de uma comunidade de cerca de 115 mil indivíduos, 13 bispos
4.184 padres e 2.365 integrantes de outras ordens e 283 freiras foram mortos. Uma galerinha. Uma galerinha. A grande maioria no verão de 1936. E foi um movimento anticlerical que é da esquerda da época aí. Mas não pense que não aconteceu do outro lado também não. Também teve, sabe? É que foi uma parada muito voltada para a igreja, porque lá a direita e a igreja católica é uma parada muito próxima. Sabe? Cada país tem o seu jeitinho, não é seu jeitinho, mas tem a sua identidade, suas características próprias de direita e esquerda, sabe? Por exemplo, se você fala de Irlanda e Inglaterra, quando você fala de separatismo, de autonomia, você automaticamente fala de esquerda lá. Porque é uma coisa entre Irlanda e Inglaterra, de briga que tem lá de independência. Mas não é necessariamente, né? Tipo, aqui no Brasil não faz sentido você pensar em separatismo. Lá é tipo assim, você fala em católico, você fala mais em esquerda. Lá a direita é tradicionalmente mais evangélica, mais protestante. Não é uma coisa que aqui tem, entendeu? Também tem essas especificidades locais que andam juntas. E aqui no caso também, o católico ele era muito mais relacionado à direita. Aqui na Espanha. Bem, mataram vários padres. Muito padre, muito membro de igreja. E, bem, nós teremos armadilhas, emboscadas. É uma guerra muito de inteligência também, assim. Tiveram conflitos diretos, obviamente, mas não somente. Agora, algo que virou definitivamente a guerra é o que eu já falei no começo do episódio, que é a participação direta do Partido Nacional Socialista Alemão, nazista. Os nazistas participaram dessa guerra civil espanhola e Hitler participou não só para ter mais um apoiador dele no poder na Espanha, na Europa, né? Como também para testar as suas armas. Ele testou um monte de arma, um monte de técnica. A Blitzkrieg, que é a tática de guerra relâmpago, foi muito praticada para se preparar para a Segunda Guerra. A maioria dos historiadores que estudam esse tema, eles falam de a Guerra Civil Espanhola ter sido um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Pode crer? Não sabia. Sim, ela é e acontece, acaba um, começa a outra, sabe? Acaba a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial. Isso será que foi super consciente do Hitler? Consciente. Tipo assim, vou testar umas paradas. Foi um negócio que... Foi. O Hitler sabia que ia começar a Segunda Guerra a qualquer momento. Ele falou, eu vou crescer ao máximo, eu vou dominar ao máximo, porque daqui a pouquinho eles vão declarar guerra a mim. Sabe? E, olha que doideira, né? Surpreendentemente, o Hitler até pensou que fosse antes. O Hitler até falou, pô, estão demorando pra declarar guerra pra mim. Estratégia do cara. E aí isso fez... Porque rolou na Europa, não sei se você lembra, já falei isso em algum episódio aqui, que lá na Europa... Na Europa não, desculpa. Lá na ONU, que na época era a Liga das Nações, a Liga das Nações estava num papo tipo assim, cara, o cara é escroto, o cara é tudo errado, mas, pô, pelo menos o comunismo tá sendo afastado ali. O comunismo não tá se criando na Europa, não. Tá ligado? É o que nós chamamos de política do apaziguamento. A Liga das Nações promoveu essa política do apaziguamento, falando, putz, mas o Hitler não tá tão errado, não tá tão viajando tanto. O cara desrespeitando completamente o Tratado de Versalhes, mas como ele estava expulsando o fantasma do comunismo da Europa, a galera deixou ele mais um tempo. Até que ele invade a Polônia, aí é demais, literalmente invadiu um país, tá ligado? Aí não deu. E aí declararam guerra em 1939. Doideira, né? E o Franco? O menino Franco, Alexandre, ele lutou junto ao lado do Hitler. E uma coisa que é curiosa é que várias pessoas comunistas do mundo apoiaram a Frente Popular, né? Os partidos de esquerda que eles estavam lá. Incluindo, nós temos escritores de esquerda como George Orwell, o Ernest Hemingway, o John dos Passos. Todos eles lutaram a favor dos comunistas. E algo curioso, porque o George Orwell, ele tem sido usado, o livro dele, 1984, como uma crítica ao comunismo. Mas o nosso querido George Orwell era um comunista. Então, ou socialista, né? Que for. Então, uma grande ironia da direita ao fazer isso. Não leu o cara. Bem, depois de vários testes nessa nossa querida Guerra Civil Espanhola, depois, inclusive, sabe aquele quadro Guernica, do Pablo Picasso? Não. É um quadro famosão que ele pintou, porque ele é dessa época, né? O Pablo Picasso é um cara meio recente, assim, né? E ele é sobre essa guerra civil, assim. É um quadro meio confusão, assim, as porradarias. É bem brabo, assim, que é uma tela gigantesca, tamanho de uma parede, assim. É um quadro bem legal. E nós tivemos, então, a guerra acabando em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E começou a Segunda Guerra Mundial e o Franco chegou pro Hitler e falou, brother, obrigado por tudo.
junto, chegou junto, deu uma moral pra mim, nós estamos juntos, churrascão, eu vou te ligar. Mas eu acabei de tomar o poder aqui na Espanha, eu tô pacificando tudo, não dá tempo pra te ajudar nessa guerra. E o Hitler falou, né? Fazer o quê, né? Deve ter mandado assim, né? Fazer o quê? A gente ajuda as pessoas. As pessoas ajudam. Eu tinha que saber que não é pra esperar nada, né? Tá, vou sair aqui do grupo. Sair do grupo ao vivo. Mas enfim, e aí ele faz isso, fica no poder. Até 1975, fica muito tempo no poder. Quando ele morre. Quando o Francisco Franco morre, acaba junto com ele o franquismo. Porque logo depois dele, nós temos o Juan Carlos assumindo a monarquia novamente. Lá na Espanha. A Espanha hoje é isso, é a continuação dessa monarquia que tá voltando em 75. É uma monarquia parlamentar, tipo Inglaterra, tá ligado? E até os dias de hoje vive num grande acordo entre rei e parlamento. Mas o rei é meio simbólico, ou não? Cara, é a mesma coisa da Inglaterra, tem um poderzinho, tem uma moralzinha, mas é definitivamente... Se mandar ligar pra tirar os carros da frente, tiram. Isso. Mas não... Ganha grana... Não, deve ganhar um dinheiro absurdo. Deve ganhar um dinheiro. Não, deve não. Ganha uma grana. E tem a moralzinha, chega pra um deputado e fala, pô, vota nisso não, velho. Vai ser ouvido, tá ligado? Se chega em rede nacional, então o papo é ouvido, mas não... Tá ligado? Não tem o botão vermelho. Já deve ter umas pessoas que mandaram ele calar a boca já. Ah, deve ter. Igual na Inglaterra, né? Cala a boca, mano. Tu é rei, bro. Te fuder. Louco mongolão. Mano, eu sou rei. É muito isso, né, cara? Coisa que a gente eu sou rei. Poderes mágicos de rei. Alexandre, então é isso. Tá, calma, não grita. Essa é a história da Guerra Civil Espanhola. Tchau, tchau. Valeu.